Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa Up Altos Papos e hoje nós vamos conversar sobre redes sociais. Então fica com a gente, já compartilha esse link com os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp. Vem com a gente que hoje o papo vai ser muito interessante. A gente tem dicas, tem coisas bem interessantes para falar para vocês. Não perca, já deixa o like, entendeu? Já fala, deixa aqui no comentário, já chama todo mundo, porque o papo vai estar demais. Até já! Muito bem, estamos de volta e nós vamos falar sobre as redes sociais na Palavra de Deus. Aqui meus colegas, Lisério e Ivani, na Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10:31, diz assim, ó, esse aqui é bem conhecido, todo mundo já conhece, né? Mas vamos lá. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse tudo é tudo mesmo. Se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai brincar, se a gente vai para uma viagem, se a gente tá num joguinho de futebol, né? No final de semana, se você estiver no churrasquinho, entendeu? Vai para um cinema. Ou se você estiver no ambiente online, não é isso? Faça tudo para glorificar a Deus. A nossa vida é para glorificar a Deus. Isso. Aí que tem que cair nossa ficha. Nós somos feitos, fomos criados por Deus para a sua glória, para louvor a Deus. Então, todas as nossas ações, qualquer ambiente onde a gente estiver, a gente precisa glorificar o Senhor. Tudo que a gente consome, tudo que a gente compra, a gente tem que pensar assim, poxa, isso aqui glorifica a Deus, as minhas ações, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô falando, isso que eu tô dançando, isso que eu tô, né, interpretando, glorifica o Senhor? Aí fica um alerta pra gente. E a rede social é uma das coisas, é um dos ambientes onde nós nos mostramos mais. Aí as pessoas vão falar assim, mas é só pra brincar. Inclusive tem perfil que tá escrito, né? Só por diversão. Meu amor. Aí que tá, né? Um dia nós seremos cobrados por todas essas coisas. Vocês sabiam disso? Um dia a gente vai prestar conta de tudo isso. Inclusive das nossas ações na rede. Eu tava conversando aqui com os meus colegas como consumidora. Eu gosto de rede social. Ninguém sabe disso, não. Ninguém sabe disso, ninguém né? Ninguém sabe não, gente. Eu gosto das redes sociais e além de consumir e de trabalhar com isso, eu tenho a minha própria rede e ali eu uso ela tanto para diversão quanto para falar de Deus, né? Para falar de Deus. Então eu tenho amigos nas minhas redes que são da igreja e outros que não são da igreja. Tem um monte de gente ali, meus amigos, ex-colegas de trabalho, tem gente da escola ainda. Família, gente de longe, que graças a Deus a rede social a gente tem possibilidade, né? A gente falou isso nos bastidores, de não sentir tanto assim essa distância, porque a rede social nos aproxima. Então a rede social foi criada para socializar. Né? Embora a gente falou aqui, né? Hoje em dia já não se usa tanto só para socializar, a gente usa para comercializar, para negociar, para ensinar, para educar, para diversão, para tantas outras coisas. Mas a gente queria trazer aqui, junto com o Lisério e com a Vani, dicas para a gente poder usar isso melhor. E também poder usar essa fonte, essa ferramenta que é a rede social, que é tão rápida, que é tão dinâmica. Vocês sabem disso, todo dia tá mudando, todo dia tem coisa nova, novidade por aí. Inclusive, vem Orkut de volta, gente. Eu ouvi falar nesse negócio, gente, como assim, gente? Será que eu consigo resgatar minha conta? Quem que vai dar isso? Mas eu não tenho condições de administrar mais um negócio. Eu não tenho saúde mental para isso. Quero ver quando chegar. Vamos ver, né? Vamos ver as novidades que tem por aí. Como que a gente usa isso também em favor do reino? Eu acho assim, André, essa é a grande sacada a respeito o que pega, né? de redes sociais, né? Primeira questão que a gente precisa pensar é assim, né? O tempo que a gente está utilizando a rede social. Quanto tempo a gente fica mesmo ali? Isso, tem um estudo que diz que, em média, os jovens
ficam 2 horas na rede social. Eu acho que é mais já. Ah, tá? não, 2 horas, mas não. Mas tem um estudo oficial que está dizendo que é 2 horas. Mas vamos pensar assim, 2 horas do tempo do dia, 2 horas do dia que a pessoa utiliza a rede social. Fazendo o quê? Eu acho que começa por aí a grande análise, né? Tá. Tá fazendo o quê? A gente não vai demonizar a rede social aqui, tá? O primeiro lugar é esse. É isso, a gente não vai demonizar. Não é essa a intenção. A rede social, ela é bênção, como o André já falou aqui na introdução, ela pode ser utilizada para muitas coisas boas mesmo. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Questão de socializar com pessoas distantes, né? Questão de evangelizar, questão de postar de coisas do reino. É muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para a gente entender. Essas 2 horas que a pessoa está utilizando na rede social, ela está utilizando para quê? Está postando o quê? Está consumindo o quê? Está curtindo o quê? Né? Como a Andréa falou, ela usa isso, ela trabalha com isso, ela vivencializa muito isso. Então, eu sei que a Andréa faz coisas para o reino. Nós sabemos disso, né? A grande parte do trabalho dela na rede social são relacionadas à questão do reino. Mas e essa juventude aí? E essa moçada que está consumindo, que está postando, que está utilizando a rede social? O que é que elas estão consumindo, postando? Porque eu fico me perguntando às vezes... Às vezes vem aqui, a pessoa tá te seguindo e tal. Às vezes, né, começou a te seguir. A pessoa começou a te seguir. Aí você vai lá ver, vai dar uma olhadinha no perfil. Ou te adicionou lá, solicitou amizade, seja lá qual for a rede, né? Aí você vai, você não conhece pessoalmente a pessoa. Você não conhece. Aí você vai pesquisar e tal. Cara, para você descobrir que ela é da igreja, que ela te conhece da igreja e que né? Cara, assim, você precisa fazer uma investigação profunda, um CSI, assim. Dos amigos dos amigos, pra ver se tem uma ligação. Mas é sério? É muito sério isso. Inclusive, eu já bloqueei, né, assim, pessoas que eu achava que não era. Que não era da igreja. Me adicionou. Que não é da igreja. Uma foto meio estranha. Não é todo mundo, assim, que eu deixo lá na rede, né? Porque eu não tenho o propósito de acumular seguidores, né? Eu nem tenho o que apresentar muito para seguidores. A gente não vai monetizar isso, né, André? Não sei quantos mil seguidores. A gente tem que ter muito, filho. Ai, adicionou. Vou lá ver, né? Procurei e tal. Falei, nem conheço. Aí fui procurar um conteúdo, né? Cristão e tal, deve me conhecer da igreja, algum lugar aí, me viu e tal, né? Sim. E não vi nada. Eu falei, vou bloquear, não conheço, né? Bloqueei e tal. E aí depois uma amiga dela entrou em contato comigo pelo direct e falou assim, porque o fulano perguntou por que você bloqueou ela, você tirou, que ela não tá conseguindo acessar e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Não, porque ela é da igreja e tal. Eu falei, olha, se eu bloqueei, cara, é porque eu não vi nada, assim, nada. Quando eu vejo que é da igreja... Tinha tudo lá, então, mas não tinha nada da igreja. Quando eu vejo que é da igreja, assim, independente de não conhecer e tal, eu deixo. Claro. Porque de repente, em algum momento, né, eu posso ajudar. Não, e é bem isso mesmo. Normalmente é assim, né, André? Não sei, você que está mais inteirada com essa questão. Eu, pelo menos, faço assim. A pessoa chegou ali, né, a notificação, ou de seguidor, ou de solicitação. Tal. Eu vou dar uma olhadinha quem é. Sim. Né? Você vai saber, porque a gente não conhece todo mundo mesmo. Exatamente. Assim, né? Tá, fulano de tal. Daí você olha umas fotos meio estranhas, assim, né? Meio esquisita a foto. E aí você vai procurando, não tem nada, não fala nada. Então. Como é que você vai saber que é da igreja? Como é que você vai saber que é cristão? E então, assim, mas aí eu vou levantar uma aqui. Não, mas pois é por isso que eu tô perguntando mesmo. Eu tenho amigos que eles não são, e eles estão lá na minha rede. Não, claro. Né? Porque você aceita todo mundo. Os conteúdos deles são conteúdos bons. Mas você conhece ele. Você conhece ele. Como é que você aceitou ele? Conheço. Mas são conteúdos bons. Mas você aceitou ele na rede porque você conhecia ele. Sim. Então, é isso que eu tô falando. Aí tudo bem.
Eu não tô dizendo que Mesmo tem- não assim, sendo cristão. Eu não tô Isso, dizendo que a rede social porque- nossa tem que ter só Pra amigos não ficar- cristãos, não é essa a Pra não questão. ficar parecendo isso, né? Não. Pra não ficar parecendo assim, É. ai, não, Eu tô é só falando das isso. Não. pessoas que você Tem não pessoas, conhece tal. pessoalmente. Isso. A questão de quando eu bloqueei, assim, não conheço e tal, e eu bloqueei é porque, pelo menos o meu cuidado é esse. Que tipo de conteúdo vai aparecer na minha timeline? Uhum. Eu tenho filhos que Uhum. tá lá, eles pegam, né? É aberto lá, eles sabem a minha senha, todo Uhum. mundo lá na minha casa sabe a minha senha. Aham. Então eles acessam. Uhum. De repente eu tenho uma pessoa lá que tá postando, né? Uma irmãzinha que tá postando foto seminua, que tá postando, mostrando busto e tal. Eu tenho um filho de 8 anos. Já né? começa os cuidados É. cedo, Então né? tem coisas que não rola pra eles verem, né? Postando umas dancinhas meio estranhas, umas coisas que vai e vem, que desce e sobe. Então, não rola. O que você ia falar, André? Não, também a questão, no nosso caso, né? Como a gente coloca, pelo menos assim no meu caso, eu coloco conteúdo, vamos dizer assim, evangelístico, então tem mensagens, tem pequenas mensagens, tem algumas coisas assim voltadas para a palavra. Uhum. Eu entendo que quem está chegando, se ele está seguindo, ele tem algum interesse em ouvir aquilo, Isso. em ver esse tipo de conteúdo. Esse é um viés Aí legal. é um viés legal. Então, se a gente usasse a nossa rede social também para isso, aí a gente estaria contribuindo com a questão de levar a palavra a pessoas que não conhecem. Isso. É independente se eu conheço aquela pessoa ou não. Para mim não importa se eu conheço ela pessoalmente ou não. Se ela está seguindo, enquanto ela segue, ela vai ter acesso ao conteúdo que é da igreja, ao conteúdo da verdade. Aham. Porque Isso não é é, bem só legal. o conteúdo que eu produzo, né? Porque eu produzo o meu próprio vídeo, minha própria palavra, mas também compartilho do próprio Ministério de Jovens. Isso. Então tem ali uma faixa de pessoas que não necessariamente eu conheço pessoalmente, mas eles têm interesse em ver esse tipo de conteúdo. Acaba sendo evangelístico, Acaba né? sendo evangelístico, Uhum. principalmente no TikTok. Porque no TikTok eu conheço pouquíssimas pessoas, por Uhum. exemplo. Vou dar um exemplo, né? Pouquíssimas pessoas lá eu conheço pessoalmente. Só que eu comecei a perceber que aqueles vídeos da palavra, assim, da leitura bíblica, um vídeo curtinho que fala da palavra de Deus, tem uma faixa de gente muito interessada nesse tipo de conteúdo. Isso. Então eles seguem pra ver esse conteúdo. Eu achei super positivo. Então aí é que tá. Aí que tá a pegada. Bem Se legal. eu estou na rede, mas estou usando ali como um crente secreto, Mas aí você precisa ter esse conteúdo cristão, bíblico, porque né? assim, Por tem isso que a gente coisas, falou no início. tem coisas o que tá particulares, sendo- né, que são, de viagem, vai Ah, ter não, foto tá. de viagem, vai Aí ter é- foto de tal da minha também vida precisa, pessoal, né? porque eu tenho uma vida Não- pessoal, Exato. meu perfil é pessoal. Sim. Eu sou- E a rede social é exatamente pra isso. né? Tem um conceito aqui no Instagram, eu até busquei ele aqui agora enquanto a gente estava conversando, é do professor Marcos Silvestre. Ele diz assim sobre redes sociais, olha, só pra Ele é gente maravilhoso. pensar. As redes sociais são como espiar pelo buraco da fechadura com a autorização do outro. Aham. Só uma coisa. Enquanto você espia a vida do outro, você não está focando na sua própria vida. E Ele tem traz alguém um conceito espiando a aqui. sua, É um né? conceito E também. aí tem alguém espiando a sua também, né? É. Mas assim, esse conceito de você não focar na sua própria vida, eu achei bem interessante. Por isso que eu busquei, eu me lembrei agora que a gente estava conversando. Aham. Porque, de repente, tem muito isso também. Também. A gente tratou no programa anterior sobre questão, num dos programas anteriores, sobre depressão, né? Uhum. Tem um fato interessante que quando eu converso com alguns jovens, que eles falam assim, puxa, mas fulano de tal faz viagens boas, fulano de tal Aham. tem roupas boas, a gente tratou sobre isso em outro programa também. Também. Fulano de tal tem uma vida mais tranquila. É crente também, igual eu e tal, mas a vida dele é muito Parece que melhor é muito mais interessante. muito melhor que a minha. Sempre aquele conceito da grama do vizinho É mais ser mais verdinha. verde do que a minha, né? Mas, e talvez muitos jovens estejam indo para um caminho de depressão Sim, sim. por causa disso também. Sim. Não estou dizendo que é o caso Mas tem específico. sim, mas Mas, assim, pode acontecer. Pode ser um causador também, porque assim, ele olha lá, e aí por isso que eu trouxe o conceito aqui desse professor, porque ele traz a ideia assim, ó, você está dando muita ênfase para a vida do outro. Uhum. Ó, ele tá dizendo assim, você não está focando na tua própria vida. Dessas 2 horas que a gente já entrou aqui num consenso, que é muito mais, né? Mas dessas 2 horas que a pesquisa traz para nós, dizendo que os jovens ficam, ele fica
olhando Observando a vida dos alheia. outros. E aí tem um ponto. Observando a vida né? alheia. E aí tem um ponto de importância que é assim. Nem sempre aquela vida apresentada na rede é a vida real. Tem esse Não, mas não é detalhe mesmo, também, né? Porque Até as assim, celebridades admitem isso, porque assim, Eles- é mostrado exato. o que você quer que seja mostrado. Isso. As né? coisas E ruins as ninguém pessoas posta, né, evitam André? mostrar o que é Tá negativo. postando coisa negativa. Os tombos ninguém mostra. E quando mostra, porque a gente já viu muita discussão em rede social, que também é uma outra coisa chata pra caramba, né? Então, As pessoas já usarem vamos pra falar ir- sobre isso também, né? Pra ficar reclamando da vida, ficar, né, xingando o irmão. Briga familiar, né? Briga familiar. É muito chato também. Então, assim, quando posta, também traz a outra questão negativa. Negativa. Porque aí vocês percebem como é amplo e Uhum. assim, você nunca tá, a gente nunca vai estar satisfeito. Uhum. Porque O Tom Nunes trouxe um exemplo em um dos programas do UP também sobre isso, né? Que quando a gente estava falando sobre aquilo que a gente provoca a partir do que a gente fala para o outro lá na rede, né? Uhum. Que aí ele trouxe o exemplo do jovem, né? Que entrou em depressão e tal, porque Sofreu postou, bullying lá, né? Fez uma postagem lá de algo, né, dele. Então, Isso. ele expôs um tipo de sentimento e aquele sentimento ele foi repugnado, né? Assim, Isso. né? Pelos autos críticos das redes sociais. E aí, Muito né, sábios. sofreu muito bullying, né? Muitas palavras negativas e tal. E aí, esse jovem, ele vai entrando num estado de ansiedade, vai entrando numa depressão e tal, né? Eu costumo dizer que quem tem um problema com ansiedade, assim, é bom até se afastar um pouquinho da rede. É. Olha, eu falando isso, mas é verdade. Porque, por causa dessa questão, né, que a gente acabou de ler aqui, da vida alheia. Então, assim, essas comparações. Então, se você não tem a maturidade, ou assim, tá enfrentando um processo de depressão, tá num tratamento, alguma coisa assim, né? É bom se afastar, porque você vai ser bombardeado por um monte de informações e de foto, e de vídeo, e de coisas que não vai agregar nada para você. Inclusive, pode até te atrapalhar. Então, assim, você quer um conteúdo cristão? Bom, vai para a Bíblia. Abre a Bíblia, entendeu? Abre tua Bíblia. Nesse caso, André, Clica na tua Bíblia. Pega a Não, Bíblia mas eu acho que, mesmo. Deixa era o isso que eu ia celular, falar, era isso deixa que o eu ia falar. aplicativo e pega a Bíblia, o livro. Isso que eu ia falar, porque nesse caso especificamente, que se você quiser sair um pouco, porque o que acontece muitas vezes? Se você quiser sair um pouco das redes e ir para a Bíblia especificamente, você precisa realmente da Bíblia física. Por que Exato. eu digo isso? Porque às vezes você está Fica você tá aparecendo lendo. notificações. Exatamente. Você está lendo ali. Você Aí tá- não põe lá no não me a inte- perturba, né? Não a coloca intenção, lá. a intenção é muito boa. Você abre a Bíblia ali e tal, você está lendo ali e tal. De repente, plim, vem lá. É. E aí, amigo, para você entrar naquilo ali e viajar naquilo ali, é muito Aí fácil. vem a tentação, né? É muito fácil. gente. A gente divaga na rede social muito fácil. Muito Sim, fácil. Quando você Você vai, percebe, você o clica tempo já passou. Uma hora. Você clica no. Por isso que a gente falou aqui que não é 2 não horas, rola não são ser 2 duas. horas, né? Porque assim, você clica num videozinho e você assiste, e já vem outro, daí Ainda você mais passa pro agora outro. com os vídeos, né? Que é antes tinha mais automático foto. e Uns vem um puxa o atrás do outro, vem puxando, E e a você vai. rede- Daqui a pouco, o que eu tô e vendo as aqui? plataformas, as redes, elas vão jogar pra você coisas do seu interesse, coisas que você pesquisou, até você pesquisou no Google, você falou, Isso. Aí, O automaticamente. mundo cibernético. aparece ali pra você ver coisas que são da sua área de interesse. Então você se perde um tempo ali. Então, se você precisa de um time, Faz um jejum, né, faz André? um jejum. Jejum, Nossa, acho gente. que é bem importante. Oh, mano, isso daí dá um resultado bom, hein? Fazer um jejum das redes sociais. Casos comprovados É. de que Dá um tempo, dá dá um um tempinho, time, né? né? Dá um tempo. Tenha menos redes. Para que você tem 3, 4, 5 redes sociais? A gente brincou aqui no caso do Orkut, mas assim, você tem que ponderar. Por exemplo, eu não tenho Twitter. Facebook Também eu não não. mexo mais. Eu não tenho. Porque até ficou obsoleto, né, gente? Já não tem mais nada lá. Então, assim, o que é mais interessante no momento? Escolha 1, 2 no máximo. A gente não tá nem falando de YouTube, porque aí já é outra coisa. As plataformas de streaming, não sei Sim. o quê, já é outra coisa. A gente nem considera como rede social. Mas, assim, coisas que para você conversar, tal, tenha 1, 2 no máximo, assim, e dê uma ponderada, né? Faz Tem a sua agenda Sua ali, né? agenda, tem- Organizada. Em casa, por exemplo, a gente tem um cronograma. A Isabela, olha, que tem 17 anos, né? Dá um exemplo
de casa, de uma idade crítica, né? Prestes a ter que prestar vestibular, então Sim. tem mais horas de estudo, precisa se aprofundar em mais verdade. temas. Uhum. Tem que ter, eu falo assim, tem que ter tempo para conversar com um amigo, para trocar uma ideia com uma amiga. Tem um servicinho de casa para fazer, a loucinha é sua, filha. Exato. A loucinha aqui é sua, o servicinho aqui é seu. Então, assim, é tudo bem combinadinho. A gente precisa dessas coisas e a gente, às vezes, deixa o pessoal muito solto, a galerinha muito solta. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Jovem, adolescente precisa de regras. Sempre. Eles podem até falar que não. Eles podem até torcer o nariz pra você, falar assim, ai, que lá vem a mãe com as regras dela. Mas eles gostam de disciplina. Eles vão falar que não, mas eles precisam. Faz É verdade. parte do ensino Da educação, né? Da educação. Porque quando eles forem pro mercado de trabalho, quando eles forem pra rua, trabalhar fora, tem que Cheio de obedecer- regras. cheio de regras, de horários pra cumprir, mano. Por isso que o povo fica bem. Eles não precisam para entender emprego. o que é limite, né? O senso de responsabilidade que Exatamente. vem a partir dos limites que são E a rede estabelecidos. social faz parte disso. E aí essa questão, e por isso que eu disse assim, que a rede social às vezes, essa questão do limite é bem importante, porque para você devagar e gastar 1, 2 horas ali, é fácil, muito fácil hoje. É um negócio automático e daí você começa a ver e daqui a pouco você nem tá vendo, nem tá sabendo por que você tá vendo aquilo ali. Antes era assim, as Distrai, é uma distração, plataformas é de eram propósito. assim. As plataformas eram assim. Você ia passando ali, chegava um momento que encerrava os conteúdos. Isso. Não tem mais conteúdo, né? Então, só se você Agora, quiser rever. Agora é infinito, né? Ilimitado. Então, porque assim, tem você vai patrocinados, né? passando, porque se tornou um mercado, né? Isso. Então, deixou de ser uma coisa ali só para diversão, para passar tempo, e se tornou um mercado. Então, Descobriu-se que as Isso. pessoas... Dá dinheiro. Dá então dinheiro. aqueles que estão por trás, né, ali recebendo e tal, então eles estão patrocinando para isso não parar, Uhum. né? Então, antes você ainda tinha esse limite assim da própria rede, hoje você já não tem mais. É igual na televisão. Lembra? Na televisão não tem um comercial? A gente tá assistindo um jornal, por exemplo, né? Eu não assisto mais a televisão, tá? Mas assim, tô dando exemplo. Tem lá a televisão. Determinado período não tem o comercial, Isso. passa o comercial, porque aquilo são os É o dinheiro, comerciais sim. que sustentam toda a programação. Isso. Que é uma pessoa, uma empresa investindo dinheiro Naquele horário ali. naquele horário. Então, assim, quanto mais o horário de mais audiência, porque as pessoas já estão em casa, mais caro essa empresa vai pagar para ter a propaganda lá. Rede social virou É a mesma isso, coisa. gente. É a mesma Virou coisa. Hoje em isso. dia é a mesma coisa. Então, assim, eu não quero ser só o produto ali dentro. Uhum. Né? Eu não quero ser, não quero permitir, por isso que eu vou ocultando, não tenho interesse, não tenho interesse. Isso. Ah, pode fazer isso então, hein? Pode, Olha só que legal. Aí fica a pode. dica aí. Fica a dica. Não tem diminui. interesse, não, né, Isso. Oculta, não quero ver o conteúdo. sabe, ignora. E de tempo em tempo, se você observar, Dá uma limpa. de período em período, sempre aparece alguma coisa assim nas redes, algumas enquetes da própria rede perguntando sobre os Aham. conteúdos, né? Isso. Se aquele conteúdo é legal, se você gostou do conteúdo. Então, quando você vai clicando ali, gostei, então significa que as empresas que patrocinam aquele conteúdo, elas vão investir mais e vai aparecer muito mais aqueles conteúdos ali na sua rede, né? Porque é então, ali que você faz um filtro, né? Pra você Isso. poder investir. Eu Que horário investir, como fazer, o que eles Isso. gostam mais é foto, é vídeo. Isso. Eu fui irônico que falei, a gente pode ignorar, Bem irônico, né? pode. Porque o que acontece? A gente até tratou isso também em um programa anterior. Você pode ver né, falando um pouquinho dessa questão dos haters e discussões e tudo, né? Você pode ver um post ali e tal e não se pronunciar sobre ele. Por mais que você concorde ou não concorde com ele, você não Sim. precisa se pronunciar. A gente Você não vai precisa ter entrar, opinião sobre tudo. a gente vai entrar daqui a pouquinho em campanha política, campanha eleitoral, Nossa, né? aí Vai- começa é já, outra parte. já vamos entrar nesse Cansei, só nesse de momento. É. As redes sociais vão virar ringues de batalha. Com certeza. Já são, né? Vão piorar, né? Então, assim, a gente, enquanto cristão, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, a gente pode ir lá e só acompanhar,
e É não verdade. comentar, e não se pronunciar, e não ofender ninguém que é contrário à minha opinião ou à sua opinião, a gente pode ignorar, né? Verdade. Então, assim, eu fui irônico no sentido assim, você pode fazer isso, você pode olhar o post e simplesmente rolar. Deixa né? rolar. Inclusive Passar, não- comentários Menos nos... do MJ. Do MJ, Ah, você não, esse clica, você curte e Precisa. compartilha. Inclusive, Salvas. ignorar comentários no seu próprio post. Ah, tem isso né? também, né? Tem isso também. Porque às Mas vezes... é difícil ignorar. Mas rola, mas dá. O sangue sobe aí, André. Olha o domínio, Olha o domínio olha próprio. o controle, É, o domínio é. próprio. A gente tem que Dá, trabalhar a muito gente consegue fazer. Então você ignorar. Então se você percebe que nos seus posters, né? Assim, Uhum. você olha, você sabe que aquele pôster não tem nada demais, né? Ele realmente é um isso. pôster Normal, né? normal. Básico. E alguém de repente foi lá, né? E foi negativo e criticou, te xingou e fez alguma coisa, porque tem muita ironia, né? Uhum. O pessoal posta muita É ironia. porque em quando a posts pessoa não muito tá na tua simples. frente, a rede social tem muito disso. Você Ela não tá olho no Ela- olho que nem a gente tá aqui. Ela se protege, né, atrás de uma Isso. tela. E aí É. escreve o Então que dá a bem impressão quiser que ela tá escrever, livre né? pra falar o que quiser. Não é bem assim, né? Mas aí você tem aquela opção do bloqueio. Você não Exato, precisa ter gente, essa pessoa na bloqueia, sua rede restringe. social. É. Né? Você não precisa chegar lá na rede, responder e começar uma briga, uma Uhum. guerra ali, né? É muito feio, né? Um É horrível. cristão ter lá na sua linha e de repente eu tô lá olhando e tem... Uai, esses dois irmãos aqui brigando. Os Não, dois irmãos brigando. tira, né? Você pode bloquear, você não tem necessidade de você ter as pessoas que não são interessantes para estar na sua rede ali, É. né? É verdade. Então você pode ir lá, pode bloquear e tal. E isso é Teve bem um legal. post, A eu gente fiz não um post evita, assim. na nossa vida, no dia a dia, É? a gente não evita Verdade. alguns tipos de pessoas Claro. que são negativas. Exato. Gente fofoqueira, gente assim que, né, trata o outro Contenda. mal, que A procura gente pode fazer contenda. isso na rede A gente social, pode né, fazer isso André? na rede também. Acho que essa eu é a grande postei dica. uma frase, eu postei uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui, assim, coloquei assim, faça dar certo. Só coloquei isso, faça dar certo. Colocaram um textão lá, criticando minha frase. Nossa, colocaram um textão, né? Um irmãozão lá. Colocou um textão assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, eu não bloqueei ele e tal, acho que ele tava mal naquele dia. Aí eu só fui lá e retirei o conteúdo. Uhum. Porque quando eu retiro o meu post, sai tudo. Sai tudo. Uhum. Então eu retirei o conteúdo para que outras pessoas não precisassem Uhum, ver uhum. aquilo. E ficar brigando em cima Isso, daquilo. né? Pra não criar uma E ficaria discussão. mal para o irmão também, né? Aham. E aí eu falei, não, É. vou... Eu acho que é bom senso, Vou né, tirar, André? né? Eu Bom acho que senso é a a palavra da palavra-chave é vez, bom na rede senso, social. E né? depois conversei pessoalmente com ele. Eu falei, cara, Não não entendi entendi. o que foi que você fez ali Que e tal, foi né? que Ele falou, deu porque eu não ruim ali." concordei com não sei o que. Eu falei, quando você não concordar com alguma coisa, ou seja, Me que eu chama. faça pessoalmente aqui, ou que tá lá na rede, pode falar comigo, não tem problema. Eu não É. tenho É isso, a gente É que precisa às ter vezes isso. as Porque a pessoas gente se querem- sente na obrigatoriedade de ir lá e. Peraí, comentar André postou tudo. isso, então eu vou ter que ir contra ou a favor. É. Ou, não é assim. Não a é gente não assim. precisa. A gente não precisa disso. Não precisa Agora, tem uma mesmo. questão legal que eu queria trazer para você, jovem, que é assim, eu escuto muito isso, e acho que a Andréia e a Ivani escuta também, que é assim, ó, adolescentes e jovens. Ai, eu não sei pregar. Ai, eu não sei falar de Jesus. Ai, porque eu não sei, né, ler um versículo, não sei. Sou tímido, tenho Porque vergonha. eu sou tá? tímido, eu tenho vergonha. E a tua rede social tem versículo bíblico lá? Você tem algum post falando sobre Jesus, falando que Jesus salva? Tem alguma coisa evangelística, cristã lá? Essa é uma forma de pregar também. Com certeza. Essa é uma forma de Isso, pregar também. E para os tímidos, né, é uma boa ferramenta. Porque Não você não precisa tá falar nada. aparecendo. Não precisa falar nada. Não estou dizendo que vai substituir a questão do trato pessoal, não é Sim, nada sim. disso. Não. Mas é uma forma também de você falar de É Jesus. usar como É usar ferramenta. a ferramenta que hoje Ali. ela tem uma abrangência gigantesca, Gigante. né? Usar essa ferramenta para falar de Jesus. Tem pra uma coisa que eu falar do reino. comentei, acho que não sei agora qual foi o momento, mas acho que foi bem na época da pandemia mesmo, que a gente fazia bastante live e tal, que às vezes as pessoas ficavam meio tristes, porque às vezes, tinha, sei lá, abria uma live
com 10 pessoas, às vezes assistindo, 20 uhum. pessoas. Eu lembro que eu ainda comentei assim, mas gente, se fosse ao vivo, se você tivesse na sua casa e você recebesse 10, 20 pessoas na sua casa para falar dessa palavra, da mesma palavra que você está falando aqui na live, um pequeno grupo. Você Sim. recebe quantas pessoas num pequeno grupo? Não é mais ou menos isso que você recebe lá? 10, às vezes de passa, 10 né? E daí 20 começa a no máximo, dividir, não né? pode- não Aí pode começa a ser mais dividir, né? que isso, Então, pensa se fosse isso. Entendeu? Então, se você der menos importância para o número, Isso. mas para o conteúdo e a qualidade, eu acho que essa é a grande questão, aí é a o gente conteúdo, muda a né, nossa gente? visão. Então, assim, não importa se 10, 15 pessoas curtiram. Se não sei quantas pessoas. Não importa. Tem isso também, né? Acabei de postar, deixa eu ver quantas Cria curtidas. ansiedade, uma ansiedade Quantas desnecessária. curtidas Eu falei da teve? questão da Ou se ansiedade. teve algum comentário, a pessoa fica ali acompanhando refém, para ver. refém. Fica E refém. se ela nota que, né, teve poucos views, poucas curtidas e tal, ela fica triste, né? E Triste. começa a comparar Isso. com de outras pessoas. Não que tem teve isso, mais gente. A e rede social, tal. inclusive, não tem isso. Tem uma questão do algoritmo, tem É outras tudo coisa- questões por trás. Não é questão do seu conteúdo ser ruim ou ser Tem bom. conteúdo que é monetizado, né? Exatamente. exato. Então, assim, não tem essa questão. Patrocínio. Patrocínio. É. Então, não vai por essa linha. Faça o seu melhor. Se você não quer falar nada, assim, eu gosto de vídeo, por um exemplo. Mas tem gente que não gosta. Não gosta da câmera, tudo bem. E tá tudo certo. Mas a gente tem o post da sua própria igreja. O post lá que o pastor faz. O post do MJ. O você MJ. pode- Poxa. Do MJ tem todo dia. Verdade. Garotas da Promessa tem todo dia, então você não tem desculpa, meu querido. Bora Entendeu? compartilhar isso. Eu acho que pra gente ir assim, Olha, pra uma. bota compartilhar nisso aí, meu filho. Pra gente ir pra uma E- conclusão, assim, André, é assim, Ivani. A grande questão é assim, ó, a rede social tem roubado tempo da sua família, por exemplo. Tempo, Aí a de gente já entra no estudo, pecadão, hein? Isso aí é pecado. tempo do seu estudo secular, por exemplo. Tempo do seu estudo bíblico. Verdade. Tempo da sua comunhão com Deus. Tempo, sabe? Te faz procrastinar, É. né? Porque É. tem muita, Você tem os seus compromissos e aquele está tempo deixando ali. porque você está ficando muito na rede Deixando social. queimar o arroz. Deixando queimar o arroz, será? Alguém faz isso? Eu não sei, hein? Eu vi Deixa queimar arroz, deixa derrubar o leite. Ih, Então, assim, está atrapalhando o teu dia a dia em algum momento. Eu acho que esse senso de autocrítica que precisa ter, né? É, a gente a precisa mesma ter. Precisa autoavaliar, preocupação, né? precisa. A mesma preocupação que a gente tem assim quando a gente falou sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela se torna um mal quando ela interfere na rotina, uhum. né? Então a mesma coisa. A rede social se torna um mal quando interfere na rotina. Sim. Né? E há casos de pessoas, principalmente adolescentes, né, que se tornam procrastinadores por conta da rede social. Porque a rede social nos torna cômodos. Então a gente deita, a gente senta, tá ali na rede e tal. E aquilo é bom. Aquilo é gostoso, traz uma sensação boa ali, né? De estar ali passando tempo, vendo a vida dos outros e tal, e aquela coisa toda, vendo uma dancinha Aí você aqui, outra dancinha deixa de ali, um viver a sua negocinho. própria vida, né? Exato. Isso, que E é o isso post faz que a com gente falou que aqui. aí isso faz com que você deixe de fazer o que é importante para você, o que é importante para sua família, para o seu crescimento, né? Seu crescimento emocional, espiritual, conhecimento intelectual, e você vai perdendo tempo, perdendo dias, né? E perdendo oportunidades de crescer exatamente por conta das redes sociais. Eu estava conversando com as meninas do curso Mulher Inspiradora. É um curso que eu dou. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Fica a dica. Olha. Eu dou um curso para mulheres, inteligência emocional, ok? Estaremos abrindo vagas no próximo semestre, então fica de olho aí que vai ter os Fica a posters. dica. Fica a dica. Já ficou a propaganda. É um trabalho social, né, que eu faço com mulheres que não têm condições financeiras de passar por terapia, então a gente faz esse curso que acaba sendo uma terapia através de Bem algumas legal. aulas. Que bênção, hein, Inteligência gente? emocional. Então, em um desses cursos a gente falou exatamente sobre isso. Quanto tempo, assim, você tem dedicado à sua casa a pensar numa carreira,
né? Porque a gente para de pensar num propósito, no objetivo, em ter uma carreira, porque as redes tiram esse momento. Você para de pensar, né? Porque o seu cérebro ele não está funcionando ali para criatividade, para pensar, para imaginar. Você está reproduzindo, né? Então ali, vamos numa trend. Você está reproduzindo Aliás, uma coisa que alguém as trends são criou, perigosas, são tá? perigosíssimas. Porque tem muito conteúdo que tá em alta, trends, música e não sei o quê. Gente, não é pra nós. Exato. Não é pra crente, não é pra menino e menina da igreja, gente. Pelo amor de Deus. Isso é bem importante dizer. hein? Traduza, pega a música, vai lá ver o que quer dizer aquela música. Tem umas que já são escancaradas que é no português, mas tem coisa que é no inglês, né? Às vezes tal. são umas que tem uns pedacinhos que parecem que não tem nada demais, quando mas você vai ver a música né? toda. Vai a fundo, não fica gravando e se expondo, né? Coisas, mano, que não tem nada a ver, que não vai contribuir em nada, se é só pra fazer número. Então, assim, você não precisa disso. Exato. Não e aí, precisa. assim, né? E aí, essas trends, elas são repetições, né? Que criatividade você teve? E quem ganha dinheiro com criativo elas foi quem criou primeiro. E Deus, ele nos criou seres pensantes. Únicos, né? Criativos, e a gente tem perdido isso, né? Porque a gente vai perdendo esse tempo ali, se jogando no que o Por isso outro que a gente, faz o algumas tempo pessoas todo, falam né? que emburrece, né? E aí, não cresce, a pessoa não cresce A pessoa intelectualmente. a rede quando social emburrece. ela não é se que dedica ali, aquilo, Ela fica estagnada, né? Ela para. Isso, ela para. Ela para. Fica só E a gente vendo precisa estar em constante crescimento. Isso. Crescimento espiritual, crescimento emocional, como carreira, como filhos, como esposas, como maridos, enfim. em Como tudo, né? servos, né? Em tudo. Por isso que é importante ponderar, né? Porque É. a rede social, ela não é um mal social. Isso, A é partir do importante momento deixar que isso você bem claro. usa Como você da usa. forma correta. É Mas isso. ela se torna um mal social quando você usa ela de forma negativa. Como É tudo isso. na nossa vida, né? Verdade, gente. Bem legal, bem esclarecedor esse papo aqui. E a gente encerra, e não tem como deixar de citar de novo 1 Coríntios 10, 31, né, gente? Porque esse texto, ele encaixa muito com isso que a gente está falando, né? Jovem, quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, use as tuas redes sociais para a glória de Deus. É isso Amém? mesmo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Tchau. tchau. Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org.